elétricos. Na introdução, fala aqui que nós estamos aqui na aviação, sistemas elétricos, é tudo comandado pelos sistemas elétricos, seja de comando, potência, e aí o que nós temos? Nós temos um atuador lá, que pode ser uma bomba, eu tenho a transmissão de informação, que pode ser comando, pode ser a potência, e aqui do outro lado eu tenho um joystick, por exemplo, ou um botão liga e desliga, tá? Então é tudo sobre isso que nós vamos estar falando nessa matéria, tá? Então, o fio condutor existem vários tipos, ele pode ser um fio, ele pode ser singelo, tá? Ou ele pode ser um rígido. Esses que estão aqui te mostrando, eles são cabos multicondutor, tá? Se vocês verem, então do lado direito aqui, né? Bem do lado direito, nós temos aqui 3 vias, né? Azul, vermelho e verde, e aí todos isolados entre si, e ainda existe uma outra isolação exterior, tá? Aqui no meio nós temos com várias cores, então são vários cabos, né? Vários condutores dentro do mesmo invólucro, tá? Aqui nós temos o par trançado ou par torcido, né? Que é conhecido também como fio de telefone. Isso aqui é usado muito, mas muito na parte de automação para levar sinal, na parte de telefonia. Então, e mesmo dentro da aeronave, se vocês pensarem na aeronave, eu vou ter um comando que vai levar uns cabos que vão levar lá para o final, né, as informações de levanta o leme, abaixa o flap, direita, esquerda. Então, é para isso que é feito. Boa noite, Sérgio, tudo bem? Boa noite, professor. Tudo bem? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a vocês. Obrigado, Sérgio. E é isso que faz, né, o par torcido. Aí nós temos o condutor vestido com blindagem, uma blindagem, que é um cabo blindado. Ele também pode ser um cabo de multicondutores e ainda ele tem uma blindagem. Ela pode ser metálica, ela é metálica, mas ela pode ser laminada, como essas aqui do meio, tá? A mais da esquerda para a central, e do lado direito nós temos com uma malha de cobre, ou uma malha de alumínio, ou até mesmo ferro, que serve para fazer a proteção mecânica e a proteção elétrica desses cabos, tá? Porque você deixa com a mesma diferença de potencial. Tudo bem, então, estou passando rapidamente aqui. Aí nós falamos do condutor com singelo, que é o cabo coaxial. Esse cabo coaxial é usado muito em radiofrequência. Então, ele tem, que é igual o cabo da NET. Se vocês pegarem o cabo da NET, é exatamente, o cabo de antena é exatamente isso. Está vendo essa malha aqui, ó, a malha de metal, ela serve para deixar a mesma diferença de potencial entre a antena ou o lado esquerdo com o lado direito. Então, quando você deixa com a mesma diferença de potencial, você está deixando eles iguais. Então, você não cria uma diferença de potencial, você deixa eles com uma DDP igual a zero. Então, isso faz uma proteção bem bacana. Pode queimar, às vezes acontece de queimar algum equipamento? Sim, acontece. Porém, não é isso que acontece, tá? É bem protegido isso, porque normalmente no cabo coaxial, quando você faz a conexão, a parte da malha fica para o lado de fora e essa malha, ela é aterrada, tá, no aparelho, e aí o aparelho tem os 3 pinos, e aí um dos pinos você coloca no terra, tá? Então, que é os pinos, né? Os pinos normais, assim, né? Ó, deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui não tem pino. Seria o pino de tomada normal que a gente utiliza, que eles têm os pinos tomadas de 3 pinos, né? Plug de 3 pinos.
Os fios podem ser rígidos, semi-rígidos e flexíveis. Na aviação, nós usamos o AWG, que vai do número menor para o maior, porém, entretanto, todavia, esse fio, quanto maior for a numeração dele, menor será o seu diâmetro, tá? E é conhecido como AWG, American Wire Gauge. Fatores que afetam a bitola: o primeiro fator é a perda de energia, segundo é a queda de voltagem, o terceiro fator é a capacidade do condutor de conduzir corrente elétrica. Tá bom? Aí nós falamos sobre os tipos de materiais que influenciam na seleção do condutor, ou seja, a prata é melhor, depois vem o cobre, o ouro e o alumínio. O alumínio, hoje, atualmente, está sendo muito utilizado para fazerem na aviação, isso é a sua grande maioria, e depois nós temos o cobre. O cobre ainda é o melhor condutor, é o que tem mais em abundância na natureza, tá? E valor de mercado maior. Então, por isso que a gente vê muito roubo desses fios de cobre, tá? Então, eles são ainda, o valor de mercado, ele é bem maior e melhor, tá? O alumínio, por sua vez, ele é mais leve. Então, se ele é mais leve, é melhor para aviação, porque aí os aviões não vão estar carregando peso excessivo dentro além do que ele já carrega, né? Então, você começa a diminuir peso, tá? E a condutividade é de 60%. Porém, entretanto, todavia, ele é pouco resistente à tração, ou seja, quando você estica o alumínio, ele fica grosso nas pontas e começa a afinar no centro. Quando você afina, eu sei que não é um exemplo legal, mas pegar chiclete, aquelas massinhas de modelar, quando vocês pegarem elas, um dia tiver essa experiência, e pegar essa massinha e puxar ela vai ficar com a maior concentração nas pontas e aqui no meio vai ficar mais fino. Quando fica mais fino, você está diminuindo o quê? A área, consequentemente, a capacidade desse condutor de conduzir eletricidade. A queda de voltagem nos fios permissíveis em operação contínua vai de 0,5 em 14 volts, 28,1, 115, 4 volts e 207 volts. Operação intermitente, 1 em 28 não é nada, não é permitido não é permitido nada de queda de tensão. Em 115 volts, nós temos 8 volts em 214 volts, tá? Então, isso que é uma das coisas bastante importantes, tá? Isso aqui, normalmente, a ANAC, ela costuma pedir alguns valores, tá? Dentro dessa porcentagem aqui de 2%. Então, precisa ficar bastante esperto, que você tem que saber que é 2% numa razão de 5 minutos. Então, isso é bastante importante para que isso, numa pergunta que eles forem fazer lá, vocês estarem atentos a isso, tá bom? Aí depois eu falei isolamento do condutor, existe o isolamento, serve para fazer a resistência mecânica e a resistência de isolação e a dielétrica, tá? Então, ela serve para proteger um cabo não entrar em contato com o outro, e além disso, uma proteção também mecânica, tá? Isso é bastante importante, isso, sim, porque imagine só, se um cabo ele é muito sensível, então se você derrubar uma chapa que seja leve e ela pegar no condutor, pode ser que ela faz um corte, e esse corte pode, dependendo da tensão, ou se tiver
ele virar, por exemplo, ele pode dar fuga à terra, ou fuga à massa, ou fuga na própria estrutura da aeronave. Então, isso é uma coisa muito, mas muito importante, tá bom? Aí depois, uma coisa que é importante, a gente precisa saber da onde está indo o fio e para onde ele está chegando. Imagina só, você com uma cablagem, com um monte de fio aqui, e você identificar eles, tem como identificar? Tem, batendo multímetro de ponta a ponto. Porém, não é muito usual isso. Isso acontece? Acontece. Mas o ideal e o correto, e segundo a norma ANAC e qualquer outra norma brasileira nossa, precisa ter essa identificação, tá? Da onde está indo, para onde ele vai, qual é a função dele, se é comando, potência, pode aonde está esse projeto, qual circuito ele pertence. Então, tem várias. Você pode colocar um monte de informações na identificação deles aqui. Pode falar que número que é esse cabo, tá? Então, isso é uma. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Tem o T 767 8871. Então, pode ser o Terra do circuito 767, que, né, ou 76, do circuito 7, e o número do cabo, por exemplo, poderia ser o 871. Tá? Então, só para vocês entenderem como funciona essas identificações, tá? E aí, nós temos o chicote, o grupo de fios, né? Temos a fiação descoberta, a fiação protegida eletricamente e fiação sem proteção. Esses caras normalmente são cabos que saem, por exemplo, do gerador, e aí eles já entram direto numa parte de um painel ou num quadro de distribuição, tá? Sem nenhuma proteção, tá? Às vezes pode acontecer, tá? Mas, como a gente sabe que nós estamos mexendo com a parte elétrica, ele e também pode existir duas funções, ter a proteção ou não ter essa proteção, tá bom? Grupo de fios, tá vendo? Olha do lado direito aqui, ó, vocês estão vendo a cablagem aqui, toda azul, e aqui na ponta, aqui, elas estão todas identificadas. Então, isso aqui é um grupo de fios, tá? Onde e chicotes que estão sendo feitas. E aqui eles se juntam com mais esses da direita aqui e formam uma grande cablagem. Lógico que o chicote não tem que ter menos de 75 fios e o diâmetro não tem que ter no máximo entre, né? 1,5 polegadas e 2 polegadas de diâmetro, tá bom? Isso é o que a norma fala. Isso aqui é o que eu falei na aula passada, tá bom? Só uma prévia da aula, e hoje vamos começar aqui. Um dos grandes problemas dentro da instalação elétrica são as emendas. Essas emendas dos chicotes, elas não feitas de forma correta, ela pode acarretar um mau contato, e além disso, se vocês olharem a figura do lado direito aqui, ó, vocês estão vendo que estão todas com um monte de isolação aqui, tudo junta. Então, quando você faz isso, você está deixando as emendas todas juntas e a cablagem, o chicote está ficando nessa região, por causa do número de camadas de fita isolante, você está deixando ele com mais grosso. E quando você faz isso, se tiver que passar por dentro de um conduíte, ele não vai passar, tá? Além disso, está ocupando uma área maior. Então, isso é muito preocupante. Então, o que nós fazemos? Nós vemos aqui e a gente vai espaçando a isolação. Por exemplo, aqui na figura mais em cima do lado esquerdo, tá vendo? Ó, eu tenho onde está o mouse aqui. Vocês estão vendo meu mouse? Estão vendo meu mouse aqui, né?
Vocês estão Sim. vendo que aqui eu tenho uma emenda, tá? E a próxima emenda tá aqui. Eu poderia deixar todas juntas? Poderia. É o correto? Não, porque eu vou estar deixando o diâmetro naquele ponto maior, tá? E aí, vocês podem reparar que a emenda não fica muito maior do que o próprio chicote. Então, isso é uma das coisas que nós precisamos tomar bastante cuidado, tá? Quando eu vou fazer uma instalação elétrica e eu preciso fazer uma emenda de um fio, o que eu faço? Tá vendo meus dedos aqui, ó? Tá vendo que tem um dedo maior e um dedo menor. Então eu faço assim, ó, para que a emenda ela fica espaçada. Aqui não tá dando aqui, ó, tá vendo, ó? O dedinho aqui e o outro dedo, eles estão mais espaçados. Então, a emenda ela não fica tão grossa. E assim você vai fazendo essas várias emendas, tá? Para que diminua. Não é muito aconselhável ficar fazendo emendas, principalmente quando você está trabalhando com a parte de comando. Vou fazer a parte de comando de um flap. Então, o ideal é que ele vá contínuo até o final. Mas, de repente, caiu alguma ferramenta e essa aeronave precisa voar. Então, o que o pessoal faz? Faz uma emenda, faz uma boa isolação, existem emendas próprias para isso, com isolação, e aí, para que esse fio ele não fique, que essa cablagem não fica tão grossa, tá? Outra coisa, quando você faz isolação, é, né, você faz uma emenda e tem a isolação, o risco de mau contato ali é muito grande. Por mais que você faça uma emenda bonita, perfeita, porém existe se você colocar um fio entrelaçado entre eles, ali você já está perdendo um pouco. Eu não vou lembrar a porcentagem da capacidade de estar conduzindo eletricidade. Então, aonde deveria passar, sei lá, um fio de 10 amperes, agora, e com essa emenda, a capacidade vira 9,7, porque uma emenda vai consumir por efeito Joule, por efeito de dissipação térmica na emenda. Então, isso é uma das coisas que tem que se preocupar, tá? Também não é assim, ó, vai cair a aeronave, não é isso, mas imagine só um avião inteiro com emendas. Então, na parte elétrica, o risco de acontecer algum acidente é muito grande, tá? Então, assim, prestar bastante atenção com essa parte de emendas dos chicotes. Tudo bem? Ficou claro isso? Vocês têm alguma dúvida? Falem comigo, não me deixem só. Faz um joinha assim, subindo. Oh, valeu, 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 valeu. Eita, professor. Oh, Marcos, acordou, né? Não, eu tô aqui sim, eu tô escutando você. Eu tô brincando, Marcos, é só para quebrar o clima, cara. Beleza? Tá bom. Beleza, professor? Outra coisa que, que é muito importante, essa frouxidão nos chicotes. Por que a gente tem que deixar essa frouxidão? Primeiro, imagine vocês deixando o cabo bem esticado, parecendo corda de violão. Se você tiver que cortar para fazer uma emenda porque caiu, você não vai ter espaço, porque uma vez cortado, você não consegue nem chegar próximo dos fios. E aí, como que você vai emendar eles? Colocar um sobre o outro, traçar ele aqui, se eles estiverem bem esticados. Então, existe, e a norma fala que tem que ter, no máximo, meia polegada, tá? Então, ou seja, é 12 milímetros.
tá? 1,25 cm. Então, assim, tem que ser bem pequenininho, assim, é só para dar uma... O pessoal de aviônica que eu dei aula, eles falaram que eles colocavam... Tinha uma mesa, tá? Tinha uma mesa que eles faziam a cablagem, assim. E tem os fios de potência que eles iam... Aí chegava um certo momento dentro da aeronave que eles davam uma volta, ia lá, voltava e continuava, né? Então, eu vou fazer aqui para cima só para representar. Então, o fio vinha, fazia uma volta e continuava. Por quê? Porque se acontecesse qualquer coisa, eu preciso trocar esse conector porque está com mau contato, mas o fio está muito esticado, então você não consegue fazer, você vai ter que trocar toda a fiação. Agora, imagine você ter que desmontar uma aeronave inteira, onde não estava previsto essa manutenção, e aí você tem que desmontar a poltrona, teto, tudo, e as poltronas, para você estar trocando isso. Então, quando você vem aqui, dá uma volta, ou seja, isso apoiado no chão, tá? E aí você dá essa volta e sobe, deu um problema aqui em cima, aí eu corto, o que que eu faço? Eu venho soltando as braçadeiras aqui, eu venho soltando elas, solto ali perto dessa volta aqui, eu solto a braçadeira e puxo o fio para cima, o quanto eu precisar. Dou uma afrouxada nas braçadeiras e venho puxando até cortar o fio, faço a conexão, depois eu venho esticando e coloco e estico esse cabo novamente. Ou seja, ele vai, em vez de ele dar aquela voltona, agora ele fica com uma volta menor e vai embora, tá? Então, isso é uma das coisas bem importantes, tá? E a ANAC continua pegando essa parte essas partes de valores, que é meia polegada, tá? Então, é bastante importante isso, tá bom? Alguma dúvida até aqui? Não, professor. Beleza, Marcos. Marcos é meu porta-voz, tá? Em qualquer superfície, a frouxidão, tá? Não precisa ser muito grande. Como nós vimos lá no slide passado, é meia polegada. Salvo cabos de potência, cabo de potência, aonde você precisa, são cabos pesados, normalmente de cobre, então ele já tem um encaminhamento correto. E você vai tirando, o que eles falaram na época, que existe como fosse o cabo está indo aqui, aí ele vem para cá. Aqui existe uma régua, tá? Com várias furações, onde você vai prendendo as braçadeiras. Então, não é do jeito que eu quero. Se o original tá aqui, ó, vocês estão vendo meu rosto, onde está o final do meu rosto e aqui. Ou seja, a próxima só vai estar aqui. Então, esse pedaço aqui, você pode cortar, ou se precisar de mais. Mas conforme vai descendo essa régua, que é toda numerada, chega uma hora que tem um limite aqui, que fala assim, a partir de agora, você vai ter que trocar toda essa cablagem aqui de potência, ou esse cabo, ou todos esses cabos, esse conjunto de cabos. Então, isso é permissível, tá? E por que isso? Para facilitar o quê? Na manutenção, como eu disse, na substituição de terminais, evitar fadiga mecânica nos fios. Porque imagine só um fio bem esticado, parecendo uma corda de violão. A aeronave quase não vibra, né? Então, se fosse parado, beleza. Mas a aeronave, ela sofre turbulência, ela sofre vibrações, ela sofre diversas coisas. Então, isso é prejudicial para essa parte, porque chega uma hora que o cabo está tão esticado que ele se rompe. Porque o cabo, ele tem uma atração, mas limitada. Alguém já não viu fazer
fazer carreto, puxar um carro atrás com fio? Eu já vi isso. Mas, e dependendo do fio, não dá nem, o carro nem sai do lugar. Então, quando tem um carro, um carro e outro puxando, dependendo do fio que está ali, não foi feito para isso. Isso tem que ser feito com corda. Mas, às vezes, é o que eles tinham, é o que tinha ali no momento. Inclusive, isso acontece, e aí você vê que a atração não é tão grande, tá? Então, precisamos fazer tudo isso, permitir livre movimento do equipamento montado contra choque e vibração, permitir remoção de equipamento para fins de manutenção. Vamos lá. Só para vocês entenderem. Só para você fazer uma analogia na casa de vocês. Quando vocês colocam a geladeira de vocês estão lá, tem normalmente, tá? Tem uma tomadinha, uma tomada alta de 1,10 m que fica do lado. Principalmente as nossas mães, esposas, enfim, ou inclusive nós, a gente pega essa geladeira e arrasta para frente. Se o fio tivesse esticado, fosse desse tamanhozinho, na tomada, o que você teria que fazer? Desligar a tomada e puxar a geladeira, certo? Agora, se o fio está saindo aqui em cima e você tem uma frouxidão, um excesso de cabo limitado, lógico, que vai na tomada, você consegue fazer o arrasto da geladeira, como foi o exemplo que eu dei. E aí você consegue dar uma manutenção atrás. Ah, caiu alguma coisa lá atrás, você pode puxar. É a mesma coisa na aeronave. Então, imagine só que eu tenho um computador, eu tenho um equipamento, micro-ondas, enfim. E aí deu um problema, caiu alguma coisa, um talher, alguma coisa lá atrás. A aeromoça vai lá e dá aquela puxada e coloca a mão. Se o cabo tivesse muito esticado, ela não conseguiria fazer isso. Tá? Então, é para isso que serve. Ah, eu preciso trocar um fusível que está atrás do equipamento. Puxa, desrosqueia, troca o fusível, coloca de novo e volta o equipamento de novo para a posição. Então, é para isso que serve essa frouxidão, tá? Além de ser permitido, né, para contra-choque, para vibração. Vocês entenderam isso? Ficou claro para vocês isso? Ó, tá cheia essa sala hoje, hein? Pode. Então, bola para frente, tá? Isso é uma das coisas que é muito importante, tá? É essa parte da curvatura. Essa parte da curvatura dos chicotes. Imagine só, aqui, ó. As curvaturas do grupo de fios não devem ser inferior a 10 vezes o diâmetro externo do grupo de fios. Ou seja, se você tem um grupo de fios de 10, para você fazer a curva, você não pode. Eu vou usar meu exemplo aqui, que não é legal, mas vou usar. Assim, meu fio está indo. Meu fio está indo aqui e eu não posso fazer uma dobra de 90 graus. Eu preciso fazer um raio de curvatura. Não sei se está dando para ver aí, ó. Um raio de curvatura, tá? Ou seja, eu tenho um raio de curvatura permissível de 10 vezes o diâmetro o diâmetro externo do chicote, tá bom? Salvo o diâmetro aqui, ó, onde o fio está adequadamente suportando em cada extremidade da curvatura. O diâmetro externo do grupo de fio ou chicote é igual a 3 vezes o diâmetro externo e é normalmente aceitável, ou seja, ele varia de 10 a 3 o diâmetro. Por que a gente faz o diâmetro? Desculpa, eu estava colocando o mouse aqui, tá? Me perdoem. Por que você faz esse raio de curvatura? Para que eletricamente, quando você vai, tá? Os elétrons
da corrente elétrica estão indo. Ele vai e ele encontra 90 graus, parte dele bate e volta. Tá? Parte dele dissipa na forma de calor aqui. É bem pouquinho? É bem pouco. É bem pouco, tá? Mas isso, ao longo de muito tempo, isso cria calor ali. Se você imagina só, esquenta, aí voa, esfria. Aí tá embaixo, esquenta, tá voando, esfria. Imagine fazendo esse movimento de calor e frio, calor e frio, calor e frio. Chega uma hora que chega a ressecar essa proteção. E aí, quando resseca essa proteção, qualquer batida é o que a gente chama de vidrificar. Então, ela quebra essa proteção e se outro fio do lado também tiver com o mesmo problema, entra em curto-circuito. E aí é faísca. Se a proteção lá não atuar, o que acontece? Esse fio vai se propagar, ele vai virar fogo, que está com calor. A corrente tende ao infinito. Então, quando você faz tudo isso, o que acontece? Dá calor. E aí começa a pegar fogo. É isso normalmente que acontece, normalmente, tá? Tem casos e casos, mas em grandes casos que a gente vê pegando fogo, por exemplo, em comunidades. Em comunidades. Eu sei que não é o exemplo, mas em comunidades, o que acontece? Eu tenho poste, e aí eu puxo um fio para minha casa, aí o fio já não é muito grosso, aí desse fio eu faço um jump e jogo para a casa do Marcos, né? Ou seja, eu estou pendurando um monte de carga num fio onde à noite resfria, às 7 horas da manhã, às 7 horas da noite está fervendo, porque o Marcos está ligado no chuveiro, eu estou tomando banho, e aí esquenta, resfria, esquenta. Chega uma hora que está mandando 2 fases, chega lá, tem 2 fases, e aí ele dá curto-circuito. E aí, fogo, tá? Não estou falando que acontece sempre, mas uma das causas prováveis, tá? Acontece muito isso. Eu já fiz laudo de AVCB, Corpo de Bombeiro, e eu já fui conversar com o tenente. E ele era de São Paulo. E ele falou que em muitos casos acontecia isso, tá? Então, precisa, quando você faz a curvatura correta, você está evitando a fadiga do cabo, você está evitando correntes elétricas indesejáveis, tá? Então, isso precisa, assim, tomar bastante cuidado, mas isso não somos nós que decidimos isso. Na hora que estão fazendo o projeto da aeronave, eles já veem, não, esse cabo aqui precisa ter uma curvatura de 3 vezes. Esse aqui é um cabo de potência, que eu consigo jogar para um diâmetro maior, e aí eu consigo jogar ele 10 vezes. Então, essa forma fica, não faz não dá o comprometimento da instalação elétrica, não compromete a instalação elétrica. Pode acontecer? Pode acontecer, gente. Você sabe, é equipamento, é eletricidade, é cabo, mas tudo que a gente conseguir reduzir de erro, é isso que os projetistas, os engenheiros fazem na hora de estar fazendo um projeto, tá? De uma aeronave, ou um projeto de qualquer natureza. Tudo bem? Ficou claro isso? Alguém tem alguma dúvida? Pode parar e perguntar. Você já me conhece, você já tem liberdade para isso. Lembram?